quais as causas da diarreia crônica. Então a gente vai ver as causas da diarreia aguda e também as causas da diarreia crônica, iniciando pela diarreia crônica. A diarreia crônica é aquela que tem tempo superior a 4 semanas. Há necessidade de fazer uma avaliação cuidadosa para se excluir patologias subjacentes. Além disso, a diarreia crônica dificilmente é por uma causa infecciosa. E todos aqueles tipos que nós vimos, de acordo com a fisiopatologia, eles se enquadram em uma diarreia crônica. Então, ela pode ser secretória, osmótica, de má absorção, inflamatória, de alterações de motilidade e fictícia. Todas elas são diarreias crônicas. As diarreias agudas, nós veremos mais adiante, mas geralmente ela tem uma origem infecciosa. As diarreias crônicas, elas têm outras origens de acordo com a fisiopatologia. Vamos iniciar pela diarreia secretória. O que é a diarreia secretória e por que ela acontece? Qual é o mecanismo fisiopatológico? Então, a diarreia secretória ela acontece por um desequilíbrio no transporte hidroeletrolítico através da mucosa intestinal. Então, nós podemos ver nessa imagem. Nessa imagem, nós temos aqui um simpor que transporta do sangue para a mucosa intestinal cloreto, potássio e sódio. O cloreto, ao entrar dentro do enterócito, ele também é transportado para o lumen intestinal por um canal de cloreto. E, obviamente, quanto mais cloreto for eliminado, mais sódio também vai ser eliminado e, acompanhando o sódio, o cloreto e o potássio, temos a água, a secreção que dá nome a essa diarreia secretória, a secreção de água. Como é que acontece a diarreia secretória? Então, nós temos aqui algumas causas importantes da diarreia secretória, alguns hormônios, alguns neurotransmissores, alguns laxantes também podem causar diarreia secretória e geralmente as toxinas, como a toxina colérica e a toxina pelo Clostridium difficile. Todas elas têm o mesmo mecanismo de ação, todas elas atuam no AMP cíclico, estimulando a sua síntese. Então nós temos aumento do AMP cíclico. E o que é que o AMP cíclico vai fazer? Vai estimular a saída, a secreção de cloreto. Então, uma das características da diarreia secretória é a perda de cloreto. E junto com a perda de cloreto, nós temos a perda também de água. Quais são os sinais clínicos? Que características clínicas podemos determinar para caracterizar a diarreia secretória? Então, clinicamente, as fezes são aquosas e de grande volume, chegando a um volume superior a 500 ml. Geralmente, não está associada a nenhum tipo de dor, elas persistem apesar do jejum, são isotônicas com plasma e nas fezes nós encontramos elevada concentração de sódio, potássio e também de cloreto. Já a diarreia osmótica, ela acontece devido à ingestão de soluto pouco absorvível ou osmoticamente ativo. Também podemos observar aqui na nossa figura. Nessa figura nós temos alguns carboidratos que são pouco absorvidos, como por exemplo o sorbitol, como por exemplo a frutose, e do outro lado algumas desordens de carboidrato que dificultam a sua digestão. Então, de certa forma, nós temos ou carboidratos que são pouco absorvidos, ou carboidratos que são pouco digeridos ou não estão sendo digeridos e que se acumulam no lumen intestinal. E como o carboidrato é uma molécula que atrai muita água, obviamente, e aí por isso que se chama diarreia osmótica, porque existe no intestino uma molécula que atrai a água, que é osmótica. Obviamente que se essa molécula permanece por muito tempo no lumen intestinal, essa água vai ser eliminada juntamente com as fezes. Quais são as causas da diarreia osmótica? Pode ser por uso de medicamentos osmóticos, como por exemplo alguns antiácidos à base de magnésio, também alguns suplementos vitamínicos e uso de laxantes osmóticos. Vejam que os laxantes eles podem ser secretórios, mas eles podem ser osmóticos. Então, os laxantes que atraem a água e que aumentam dessa forma a distensão intestinal, aumentando o peristaltismo e aumentando e produzindo diarreia, eles são chamados de laxantes osmóticos. Também
pela má absorção de carboidratos, como por exemplo a deficiência de lactase, ou seja, a intolerância à lactose. Também ingestão de altas concentrações de carboidratos que são pouco absorvíveis, como os que eu falei, o sorbitol e a frutose. Clinicamente, ela parece bastante com a secretória. Então, a perda de fezes em elevado volume, chegando a ser superior a 500 ml, mas, ao contrário da secretória, que o jejum não influencia, nessa, o jejum ele vai aliviar os sintomas da diarreia, já que ela é causada por um excesso da absorção de algum nutriente. Também o débito hídrico fecal, ele é diretamente proporcional à quantidade de soluto ingerido, ou seja, quanto mais carboidrato for ingerido, maior vai ser o débito hídrico fecal. E também está associado à distensão abdominal e flatulência, já que o carboidrato que não vai ser absorvido pelo intestino, ele permanece no lume intestinal e é degradado pelas bactérias da flora intestinal, produzindo assim gases, aumentando a distensão e a flatulência. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Já a diarreia por má absorção, ela acontece pela deficiência na absorção de outros nutrientes que não carboidratos, mas lipídios, aminoácidos e vitaminas. E pode acontecer por diversas causas e produzir sintomas muito diferentes. Nós podemos ver aqui também aqui na imagem. Então, um paciente com gastrectomia, com ressecação gástrica ou vagotomia, ele vai ter deficiência na digestão e, consequentemente, na absorção de proteínas. E se associa essa diarreia de má absorção de proteínas, por exemplo, com edema, com perda de peso e perda de massa muscular. Nós temos também carboidratos envolvidos aí. Então, na pancreatite crônica, no carcinoma pancreato, no gastrinoma, a cloridria, também nós temos deficiência na digestão e na absorção de carboidratos. E aí, dessa forma, ela parece muito com a osmose. O carboidrato atrai a água e aumenta o volume de água. Clinicamente, ela vai depender de qual é o nutriente que é mal absorvido. Por exemplo, se for gordura, nós temos a esteatorreia, ou seja, gordura fecal superior a 7 gramas por litro, fezes gordurosas, pastosas, claras, brilho oleoso, flutuantes e com cheiro fétido. Então, isso é característica de uma má absorção de gordura. Também pode ter déficits nutricionais, como, por exemplo, diminuição da absorção de vitaminas e de aminoácidos, osteomalácia, se houver deficiência na absorção de vitamina D, e também déficit de coagulação se a vitamina que não for absorvida for a vitamina K. Além disso, perda ponderal e aumento do débito fecal se houver alimentação. Então, também tem influência da alimentação, assim como a osmose. Já a diarreia inflamatória está associada a um processo inflamatório. Então, é importante levar em consideração que os mecanismos eles podem não estar apenas associados à exsudação, ou seja, à perda de líquido, mas também ele vai incluir redução da absorção de lipídios, hidroeletrolítica também, então perda de eletrólitos, hipersecreção, hiperosmolaridade, e tudo isso está relacionado com o aumento da liberação de mediadores inflamatórios. Em indivíduos de meia idade e nos idosos é importante fazer uma avaliação cuidadosa para descartar um tumor coloretal. Clinicamente, a diarreia inflamatória está associada aos sintomas da inflamação, febre, a dor, hemorragia e também outras manifestações inflamatórias. Ela persiste mesmo em jejum, porque ela não depende do jejum. O volume das evacuações pode ou não estar aumentado. As fezes geralmente elas são mucosas ou mucopurulentas, já que é um processo inflamatório. A formação de pus. Na inflamação grave, normalmente a gente tem o edema generalizado, que é uma anasarca, e na análise fecal observamos presença de leucócitos ou produtos derivados, também presença de proteínas. Na diarreia inflamatória, as causas podem ser uma doença inflamatória intestinal idiopática, como por exemplo a doença de Crohn, a colite ulcerativa crônica. Nós estamos vendo aqui na imagem a colite ulcerativa crônica, região onde o cólon está inflamado. Na doença de Crohn também, algumas regiões com processo inflamado. Ao lado, nós temos uma endoscopia mostrando os poros
pólipos, mostrando as regiões inflamadas, tanto na colite ulcerativa como na doença de Crohn. Então, além das doenças inflamatórias intestinais idiopáticas, também imunodeficiências primárias ou secundárias, na giardias associada à hipogama-globulinemia, e outras doenças também podem causar diarreia inflamatória, como a gastroenterite eosinofílica e a síndrome de Behçet. Já a diarreia por alteração de motilidade, as causas podem ser aumento da motilidade intestinal, no caso do hipertireoidismo, da síndrome carcinoide e uso de agonistas parasimpáticos. Tudo isso aumenta a motilidade e, obviamente, aumenta o peristaltismo, aumentando o trânsito intestinal, causando diarreia por alteração da motilidade. Mas a diarreia também pode ser causada por diminuição da motilidade, no caso de diabetes, de neuromiopatias viscerais primárias, pseudoobstrução intestinal adquirida e idiopática também. Então essas doenças vão diminuir a motilidade intestinal e a diminuição da motilidade intestinal vai aumentar o volume do bolo fecal, aumentando assim, por estimulação, o peristaltismo intestinal. E aqui nós temos as características da síndrome do cólon irritável, que é uma das principais causas da diarreia por alteração de motilidade. Então, episódios de aumento da frequência fecal é uma das características, cessam à noite e alternam com períodos de prisão de ventre, ou seja, aumento da motilidade e depois diminuição da motilidade, são acompanhadas por dor abdominal, que alivia com a defecação, também associada à perda ponderal. Já a perda ponderal, ela é considerada muito rara. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.